Do Jornal Público, este é o Soundbite. Olá, caros ouvintes, o meu nome é David Pontes, está com o Soundbite. Olá, Helena. Nós queremos evitar eleições e queremos evitar um chumbo no orçamento. A contraproposta vai ser apresentada amanhã. Teremos o nosso contributo. Vai ser apresentada amanhã. E ontem, depois de termos ouvido o Primeiro-Ministro, hoje ouvimos o líder da oposição à entrada do automóvel depois de uma reunião do Largo de Rato, pedindo desculpas aos jornalistas por ter os feito esperar até tão tarde para dar tão curtas declarações, mas mostrando que se de alguma forma há uns tempos atrás estava mais disponível a ir a eleições do que a abdicar das suas convicções, neste momento já aceita que também ele quer evitar eleições. Perante uma proposta irresistível, é o namoro ou o desagrado possível? Como é que estamos, Helena? Pois isto foi tudo, aconteceu muita coisa no espaço de pouco tempo, porque ontem falávamos depois de Luís Montenegro e a reação do PS foi muito rápida, apesar do mal-estar evidente de Pedro Nuno Santos com Montenegro durante a discussão do debate quinzenal no Parlamento. E da rápida reunião, que demorou só meia hora, a verdade é que Pedro Nuno Santos foi direto de São Bento para o Rato, ou seja, reuniu com os seus conselheiros mais próximos e à meia-noite, quando faz estas declarações aos jornalistas, já diz muito claramente que, o que é que ele diz com isto? Que a proposta é uma boa proposta de trabalho. Portanto, afasta logo aí a ideia de que a corda estava partida. E faz uma declaração que talvez foi das mais claras que fez até o momento, garantindo que não quer eleições antecipadas e que o PS vai fazer tudo o que está ao seu alcance para evitar eleições antecipadas. Portanto, foi uma curta declaração que... Mas esclarecedora. Exatamente. E estamos nestas últimas horas, não sabendo muito bem quando é que virá essa contraproposta do PS, porque ficou prometida uma contraproposta, e ouvimos algumas críticas à direita, à esquerda, da contraproposta do governo. À direita, gente pouco interessada em que o IRC baixe, à esquerda, até Galamba volta a dizer que mesmo sendo o IRS jovem, este IRS jovem do PS, continua a ser uma medida estúpida. Sim, lá está, as reações também foram rápidas de um lado. Do lado do governo é o facto de o IRS jovem, mesmo no lado do PSD e do governo, muita gente criticava, porque para já havia a dúvida se aquilo sequer era constitucional e se fosse para a frente, se não esbarraria depois no Tribunal Constitucional. Não havia muita gente verdadeiramente a defender o IRS jovem do governo, mesmo do lado do governo. No IRC, o que se verifica é algum mal-estar pelo recuo tão rápido do PSD depois de ter levado a questão à concertação social, mas por outro lado já se percebia que estava preparado para recuar, porque na véspera de assinar o acordo deixou cair os termos concretos da redução do IRC, já abrindo caminho a isto, e aí tivemos pessoas como a Manuela Ferreira Leite, José Eduardo Martins, no fundo, a achar que o governo está a dar um mau sinal para a economia e para as empresas ao abrir mão tão rapidamente de uma coisa emblemática. Do lado de Pedro Nuno Santos, lá está aquele setor que eu antes de ir a João Galamba, iria primeiro a Fernando Medina, porque Fernando Medina faz parte daquele grupo de pessoas que queria a todo custo que Pedro Nuno Santos viabilizasse o orçamento e nem que fizesse muita discussão sobre isso, não é? João Galamba diz que João Galamba tem uma coisa engraçada, chama esta proposta de IRS jovem, que não é o do governo nem é o do PS, é uma terceira via construída sobre a proposta do PS, chama-lhe uma geringonça. Não vai funcionar, porque é tão complicado, é uma geringonça, diz ele, que é inacreditável. Esse som também é uma delícia. Delicioso. Porque geringonça no sentido mau, não é? No sentido mau, claro. Depois daquela geringonça que tivemos, exatamente. Mas a questão mais difícil realmente, como antevia, é o IRC para o PS, mas não só a declaração de Pedro Nuno Santos, mas a declaração de Alexandra Leitão também, percebe-se que eles vão querer trabalhar para tentar encontrar aqui um meio caminho. O PS não aceita... Para que a última proposta seja deles, Helena, porque baixar um ponto no IRC não é razão para uma dissolução, quer dizer, vai ser muito difícil explicar. Exatamente, mas o PS não põe a questão num ponto, põe a questão no ser transversal. O PS não quer nada transversal em matéria de impostos para empresas, ou seja, todas as baixas de impostos para empresas têm que ser dadas na perspectiva do PS em troca de algo que as empresas fazem, daí as propostas, aumentar salários, capitalizar as empresas com os lucros, tem que sempre haver uma
contrapartida. Uma lógica. E o que o PS não quer abrir mão é de uma lógica de transversalidade no IRC. Mas um primeiro-ministro que há uns tempos atrás, e às vezes isto a gente tem tendência a pagar, classificou a proposta do PS de radical, e agora vem aceitá-la em larga forma, também está disponível para, se calhar, Sim. acolher mais uma mudança ou outra. Parece que sim, não é? Parece que sim, vamos ver. Mas é muito radical o que Luís Montenegro fez, realmente. Em pouco tempo. Ele foi Também- o radical desta vez? Sim, foi, porque surpreendeu, vimos as reações, ele surpreendeu a própria área política do PSD com estas propostas, é verdade. E tem algum golpe, já ontem a Ana falava um bocadinho disso, tem algum golpe de mestria em termos de condução política de todo este dossiê, a forma como condicionou o PS e como nos surpreendeu a todos, porque de facto mostrou que aquilo que nós sabíamos, a iniciativa está sempre do lado do governo. É mais fácil para quem está no governo, exatamente. Mas é verdade que também houve muita habilidade nisto, porque Luís Montenegro conseguiu insuflar sempre, dramatizar o clima de Guerra Fria com o PS, para depois, no momento em que achava-se que a corda estava esticada, apresentar o recuo. E isso faz com que a estratégia, que é isso que o PSD quer, é que para que fique claro para as pessoas o esforço de aproximação do governo. Então o que é que o governo faz? Eu acho que artificialmente tentou passar a ideia de que a divisão entre eles era muito, muito grande, para depois, que não é, mas tentou e conseguiu, para depois, ao fazer o recuo, parecer que o recuo também é maior do que efetivamente alguma vez foi, porque eu acho, eu estou convencida que Luís Montenegro, deixa-me só dizer isto, Luís Montenegro não queria este RS jovem, e era para deixar cair desde a primeira hora. Era para servir de moeda de troca. A parte então do IRS jovem, eu não tenho dúvidas nenhuma. E há um outro lado que, se me permite, é sabendo que está do lado de lá um líder um pouco sanguíneo. Quanto mais alto tu falares, mais ele perde com alguma facilidade a compostura e mais fácil é depois na praça pública jogar com isso. Foi uma provocação, sim, aí Luís Montenegro sabe provocar, tentou provocar ao máximo Pedro Nuno Santos, e Pedro Nuno Santos ontem, com esta reação, mostrou muita cabeça fria, e isso joga, eu acho que era a única coisa a fazer nesta situação. Até porque Montenegro tem sido muito contido, tem como primeiro-ministro alguma contenção na palavra, que não tem sido tanto vulgar nos últimos tempos em termos de políticos. Nós aqui há uns tempos fizemos, a Liliana Borges fez uma espécie de perfil de Montenegro enquanto primeiro-ministro, quando fez 5 meses da governação, acho eu. 100 dias, suponho eu. O título era, sim, aos 100 dias, em que o título, lembras-te, era uma coisa de que é um primeiro-ministro sem estados de alma, no sentido em que, quer dizer, tem os seus estados de alma, mas esconde-os e não faz com que isso se sobreponha. Quem não esconde nada, normalmente, é o nosso Presidente da República, que claramente continua a querer estar no centro das atenções, acabou de adiar 2 viagens que tinha ao estrangeiro para estar presente nestes últimos momentos, mas olhando para aquilo que sucedeu ontem, de repente pareceu que Marcelo estava ultrapassado, que de facto o jogo não está na sua mão, está na mão do Primeiro-Ministro e do líder da oposição. Olha, eu sobre o Marcelo, eu vou elogiá-lo numa coisa e vou criticá-lo noutra, sabes? Critico no sentido em que, quer dizer, não estar a presença física do Presidente da República no país na Semana do Orçamento, hoje em dia, isso não faz sentido, é estranho realmente, e o que se percebe é que Marcelo Rebelo de Sousa não tem uma boa relação com nenhum dos 2 protagonistas principais, nem com Pedro Nuno Santos, nem com Luís Montenegro, e portanto fala em público, mas eu não sei se ele em privado não tem tanta influência assim, parece-me. E depois eu acho que por isso é que depois parece que está assim um bocadinho desorientado a falar. Mas há uma coisa que eu não alinho nas críticas que se fazem a Marcelo Rebelo de Sousa sobre estar a exorbitar funções ou exceder-se na palavra, porque, quer dizer, depois deste Presidente, quanto a mim, sim, ter-se cedido, quando na tomada de posse de António Costa com a maioria absoluta diz, subvertendo todos os princípios da Constituição, que se o Primeiro-Ministro sair, dissolve o Parlamento, isso sim, eu acho que aí foi o auge
o auge de exorbitar, seja o que for, não é? Agora o Presidente dizer ao país que num cenário que realmente é tenso, de que não se sabe se vai haver ou não orçamento, se vai haver eleições, dizer que pode haver eleições ou que pode... Ele nem sequer diz que vai haver eleições, diz que abre uma crise política. Sim. Eu acho que isso é o mínimo que se espera do Presidente. Sim. Eu aí acho bem que ele diga isso. Antevejo, quer dizer, como entretanto as coisas estão a resultar entre PS e PSD, o fator Chega não se vai impor como muito importante, mas antevia, era aí um choque com o Montenegro, porque das declarações de Marcelo percebe-se que se Montenegro não chegar a entendimento com o PS, o Presidente não convocaria logo eleições como quer o Governo. Ele disse claramente, Marcelo Rebelo de Sousa, primeiro ia desempatar, ia pedir ao Chega que desempatasse. E aí não existe nenhuma convergência com a posição que é a posição de Montenegro. Mas não vamos chegar em princípio aí. Vamos evitar isso. O que não vamos evitar é estar aqui na próxima segunda-feira novamente para falar sobre política, para informar e para opinar. Até já, tenham um bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Bom fim de semana. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.